Pois bem, vamos lá. Filhos, no Brasil, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que é celebrada no dia 15 de agosto, já há um bom tempo é transferida para o domingo seguinte, por isso que estamos celebrando hoje. É considerada, dentre as festas de Nossa Senhora, a principal delas. Por quê? É tradição da Igreja, desde os primeiros séculos, que o dia em que a pessoa que segue Jesus com fidelidade encerra sua passagem aqui e com a morte do corpo passa para a glória celeste, o dies natalis, era assim que se chamava no latim antigamente. O dia natal, o dia do novo nascimento, do nascimento para a eternidade, de um começo, de uma fase nova, vamos dizer assim, naquela vida que começamos na concepção e mais ainda naquela vida que começamos no dia do nosso batismo. Vida eterna não começa quando a gente morre. A vida eterna começa quando nós somos batizados. Filhos de Deus, herdeiros do céu, livres do pecado. Então, por favor, revejam esses santinhos de missa de defunto ou coisa assim, onde diz, fulano, agora começa a sua vida eterna. Não. Sua vida eterna em Deus começa no dia do seu batismo. Vamos nos converter, não é, minha gente? Pois bem, passando, hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora. A Igreja crê, sempre acreditou, que a Virgem Maria, em quem Deus agiu de forma toda especial, desde o primeiro momento de sua concepção, também no momento de terminar sua passagem neste mundo, não haveria de ser de forma comum. Deus, então, antecipa naquela que escolheu para ser a mãe do seu filho, todas aquelas graças que o seu filho, na sua obra de redenção, veio dar à humanidade. Se a graça e a verdade nos vêm por meio de Jesus Cristo, antes de Cristo nascer, aquela que seria sua mãe foi chamada por um anjo, por ordem de Deus, de cheia da graça. A graça se antecipou e chegou primeiro nela. Maria, então, torna-se o modelo daquela humanidade original que Deus deseja e daquela humanidade que Deus resolve recriar em Cristo Jesus. Porque a nova criação não é nada mais do que aquela proposta do projeto original. Então, assim, nosso Senhor, no mistério da encarnação, envolve outras pessoas já aqui nesta terra, para que esta verdade nos alcance. Prepara então Nossa Senhora, desde o primeiro instante de sua concepção, e depois ela vai ser chamada cheia de graça, quando ainda o autor da graça não havia vindo para dar a graça, ela já estava cheia da graça. Leiam a Sagrada Escritura com inteligência. Esse é o apelo que deve ser feito a todos os católicos. Tenho insistido nesse ponto, porque por conta que estamos cercados de protestantes e um protestantismo de nível raso, constantemente nós somos atacados sobre onde está na Bíblia, onde está na Bíblia, onde está na Bíblia. Esse questionamento é de origem protestante, se vocês não sabem. Porque já nasceram quando a Bíblia já estava pronta, quando a Igreja Católica já tinha dito, esses são os livros sagrados. Eles já nasceram quando isso tudo já estava pronto. Nós somos frutos de uma tradição recebida pelos apóstolos do próprio Jesus e passada adiante. Então, a tradição ocorre primeiro do que a Bíblia, como nós a conhecemos hoje. Aquilo que será transmitido depois, algumas coisas, para que se creia que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que devemos crer nele para ser salvos, com esse objetivo é que algumas coisas são postas por escrito. Mas a própria Escritura vai dizer, no final do Evangelho de São João, muitas coisas nosso Senhor Jesus disse e fez,
e que não estão contidos neste livro e que, se fossem escrever, nem todos os livros do mundo poderiam conter. Pode observar, no final do Evangelho de São João é feita essa afirmação. Nosso Senhor, então, prometeu o Espírito Santo para que, aos poucos, fosse conduzindo o entendimento dos apóstolos e, portanto, da igreja como um todo, conduzindo esse entendimento para que chegasse ao conhecimento pleno da verdade. Ele próprio disse isso. E, claro, a promessa que ele diz, que o Espírito Santo estaria constantemente conduzindo a igreja à verdade, ele cumpre. Nós não podemos, de uma hora para outra, achar que depois da morte do último apóstolo, o Espírito Santo tenha tirado férias e somente 1500 anos depois é que começa a dar as caras por aqui. Isso não é verdade. O Espírito Santo sempre agiu na igreja e conduziu a igreja ao conhecimento pleno da verdade. Claro, tem algumas particularidades da verdade que a igreja precisa um pouco mais de tempo. Porque, embora Deus já saiba tudo e possa comunicar a verdade como um todo de uma vez, Ele trabalha conosco, instrumentos frágeis. A nossa natureza humana tem todas as suas limitações e precisa de tempo para compreender. Por isso a igreja lê, estuda, medita, reza, prova e depois que comprova é que diz: isto de fato é verdade. E isso leva tempo. Então, as verdades sobre a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, foi aos poucos que o Espírito Santo conduziu a igreja à compreensão e à formulação de como a coisa ocorre. Sobre Nossa Senhora, desde o primeiro momento, Mãe de Deus sempre virgem, essa foi a fé logo dos primeiros séculos, porque Cristo é Deus. Depois, com o passar do tempo, se compreendeu que aquele cheia de graça dito por um anjo era sinal de uma verdade que estava contida ali, até que a igreja formulou que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro instante de sua concepção, em previsão dos méritos da morte e ressurreição do Filho que haveria de nascer dela, foi preservada do pecado desde a sua origem. Daí a Imaculada Conceição, que celebramos o dia 8 de dezembro. E mais ainda, como nosso Senhor havia prometido que onde Ele estivesse, deveriam estar também os que o servem. Como nosso Senhor disse que tal como Ele ressuscitado, ressuscitariam também no fim dos tempos os que creem nele. Como São Paulo aos Coríntios, nossa segunda leitura de hoje, vai dizer: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia. Se por Adão veio a morte e por causa dele todos morrem, por causa de Cristo, novo Adão, todos reviverão. Porém, numa ordem determinada, primeiro Cristo e depois os que pertencem a Cristo. Dentre os que pertencem a Cristo, mereceu elogio de sua própria boca a sua Santa Mãe, quando uma mulher no meio do povo proclamou que Maria, mãe de Jesus, era bem-aventurada porque gerou e porque amamentou, nosso Senhor imediatamente responde: antes, feliz quem ouve a palavra e a põe em prática. Não era menosprezando a maternidade de sua mãe, mas lembrando que isso só foi possível porque ela soube crer, porque ela soube obedecer. Então, quem mereceu mais elogio na Sagrada Escritura, especialmente nos Evangelhos, foi a mãe de Jesus. Que é elogio maior do que o Espírito Santo, pela boca de Isabel, chamar Maria de a mãe do Senhor e ainda mais dizer, na humildade de Isabel: como é que eu posso merecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? Não foi qualquer pessoa que falou, foi alguém que, segundo o próprio Evangelho, estava cheia do Espírito Santo. Então, se tem todos esses sinais, não somos loucos de afirmar o contrário. A igreja, repito, crê que na Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, Ele próprio antecipa o cumprimento das suas promessas e coloca-nos como sinal a sua Santa Mãe. Como já disse, aquela pedagogia muito simples, quando lemos a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento
prepara para a realidade que é Cristo no Novo Testamento. Vários sinais, pessoas e coisas do Antigo Testamento que eram considerados sagrados, que eram considerados grandes, eram apenas preparação para a grande realidade. Um desses sinais, por exemplo, era a Arca da Aliança, sobre a qual nós já fizemos uma catequese no ano passado e alguns fizeram os cortes sem olhar as introduções, olharam somente a conclusão, jogaram por aí, causou tudo quanto é coisa. Tem gente que elogia, tem gente que mete a bomba, tem gente que nos chama de fanáticos, de idólatras, só Deus sabe. É horrível quando um texto é tirado do contexto e se transforma em pretexto para se fechar com a cara de alguém sem compromisso com a verdade. Nós fizemos essa catequese no ano passado. Se tiverem curiosidade, é só entrar no canal da Primogênita do Coração de Jesus, no YouTube, como diz um colega que eu conheço aqui, no YouTube, e está lá a solenidade da Assunção de Nossa Senhora do ano passado. Eu não vou me delongar sobre aquele tema. Então, no Antigo, esses sinais que eram considerados sagrados deram lugar a sinais ainda maiores. O livro do Apocalipse que nós vemos hoje, por exemplo, São João, no dia do Senhor, tem uma visão. Ele tem uma visão do santuário, o templo de Deus que está no céu. Abriu-se o templo e apareceu a Arca da Aliança. Apareceu a Arca. Em seguida ele diz, então apareceu um grande sinal. A Arca não era mais grande. O outro sinal superou. Um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, coroada de 12 estrelas, estava grávida para dar à luz a um filho que haveria de guiar as nações com cetro de ferro. Essas expressões têm um rico significado. Esse filho que vai guiar as nações com cetro de ferro é uma expressão das profecias do Antigo Testamento que falam sobre o Messias. Então, era a mãe do Messias. Também todo o contexto faz-nos crer inicialmente que ali é uma visão do povo de Deus já na sua perfeição, na sua completude. Seja o povo de Deus do Antigo Testamento, do qual nasce o Messias, seja o povo de Deus do Novo Testamento, que pela obra redentora de Cristo já vence o pecado e a morte. Por vencer o pecado, brilha a santidade, revestida de sol. Por agora está revestido da imortalidade que o ressuscitado pode dar, pisa a lua. Vocês sabem que a lua, com as suas fases, ela é símbolo da mortalidade. Nasce, cresce, definha e morre. As 4 fases da lua: crescente, cheia, minguante e nova, quando a sua luz desaparece. Então, ter a lua embaixo dos pés significa que a mortalidade, o próprio dessa natureza mortal, já não tem mais poder sobre aquela mulher que está revestida da graça, revestida de sol. Primeiramente, repito, diz respeito ao povo de Deus, do Antigo e especialmente do Novo. Mas como em Nossa Senhora ambos os povos se encontram e são uma coisa só, porque ela, como judia, é membro do povo do Antigo Testamento. E como a primeira que acreditou e nos trouxe o Messias, é a primeira do povo do Novo Testamento. Tudo que se diz sobre a perfeição da igreja, nós já vemos acabado na mãe do Senhor, que, tendo ele se antecipado nela, é como se hoje nos apresentasse sua mãe e dissesse para todos nós que cremos nele: olha para minha mãe e contempla o que eu preparei para ti. Cristo tem poder para isso. Então, por isso, o primeiro louvor que se dá hoje é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio cumprir uma obra de redenção e já mostra na sua mãe essa obra acabada. Então, a primeira coisa que a gente deve louvar é nosso Senhor, que desejou isso, que tem poder para isso e que assim o fez. Segunda coisa, com respeito à igreja. A igreja como um todo é chamada no mundo a de novo fazer esta redenção alcançar todos os povos. Então a igreja não pode se furtar, não pode ficar calada. A igreja precisa anunciar o seu Senhor. A igreja precisa fazer com que mais e mais pessoas vençam a morte, alcancem a vitória sobre o pecado, se revistam da graça e do sol.
Isso através dos sacramentos que o próprio Senhor instituiu e deixou confiado para que a igreja administrasse a todas as épocas, em todos os lugares e a todas as pessoas que, abrindo-se à verdade de Deus, creiam nele e desejem ser seus filhos. E terceiro, com respeito à própria Nossa Senhora. Claro, se Nosso Senhor prometeu a glorificação daqueles que creem nele, portanto, justíssimo que já na sua mãe, a sua melhor discípula, sua melhor seguidora, ele já antecipasse esses sinais. Maria é glorificada, porque soube ouvir a palavra, porque soube praticar, soube colocar-se inteiramente à disposição de Deus. E na convivência com o Filho de Deus, ensinou Deus a ser gente e aprendeu com Deus um nível mais alto de existência, que só Ele, do alto, poderia nos elevar. É isso, meus filhos, que celebramos hoje. Nossa Senhora, então, segundo a fé da Igreja, já goza daquela plenitude que nós só haveremos de experimentar no fim dos tempos. Quando o nosso corpo morre, a nossa alma, que é espiritual e, portanto, não está sujeita à morte, o que morre é a matéria. Quando o nosso corpo morre, a alma separada já pode sim participar ou do prêmio ou do castigo que possa ter semeado ao longo da passagem nesta terra. E já os santos experimentam, por exemplo, a glorificação da alma. Mas é fé da Igreja revelada por Nosso Senhor que a glorificação do corpo só se dará no fim dos tempos. Houve uma tendência até uns 40, 50 anos atrás, e até vira e mexe acontece dessa tendência a tentar ressuscitar, de alguns dizerem assim: se fulano morreu, então fulano já ressuscitou, não vamos celebrar a missa dos defuntos, vamos celebrar a ressurreição do fulano. Eu me lembro de ter visto, inclusive, bispos, na ocasião, por exemplo, do falecimento de São João Paulo II, eu me lembro que houve bispos que convidou os padres e o clero, os padres e o povo todo, para dizer: vamos celebrar a missa da ressurreição de João Paulo II. Olha, isso é perigoso a gente acreditar as coisas desse jeito. Porque, primeiro, que não foi isso que Jesus revelou. Certo? Segundo, se a gente entende que a ressurreição já ocorre no momento que você morreu, então que coisa tem especial aquilo que toca a mãe do Senhor? Já no ano de 1979, a Santa Sé precisou emitir uma carta endereçada à igreja toda para dizer que crer que a ressurreição já ocorre no momento da morte não é doutrina católica, não é a fé da igreja, e tira tudo aquilo que tem de especial no que acontece com a Santa Mãe de Nosso Senhor. Então, quando morre alguém e a gente vai rezar, a gente faz sufrágio. É por isso que a igreja, quando vai rezar pelos defuntos, ela veste as cores ou preta, para nos recordar a realidade da nossa morte corporal, ou roxo, para nos recordar que devemos sempre implorar a misericórdia de Deus, porque vamos enfrentar o juízo dele na hora da nossa morte. Eu sei que muitos aí têm essas teologias muito para frentex. Eu não sou teólogo, me considero um mero catequista que aprendeu a doutrina da igreja e se esforça para transmiti-la. Eu me considero assim, não me considero um teólogo. Talvez os teólogos tenham alguns argumentos até interessantes para tentar justificar esse tipo de coisa. Mas eu prefiro crer como a igreja sempre ensinou ao longo dos séculos. E ao proclamar as suas verdades de fé, confirma cada vez mais aquilo que foi ensinado desde sempre. Nossa Senhora, então, cremos, já está nos céus em corpo e alma. Como a mãe do Messias é elevada à categoria de rainha, já que ele é o rei do universo. E o primeiro reinado que ela assume é, de fato, na habitação celeste, chamamos assim. Por isso que Nossa Senhora é chamada de Rainha dos Anjos. Já ouviram falar disso, não? Ou não? Com tanto de devoção que se espalha hoje em dia, o povo fala muito de anjo sem entender o que é anjo, não é?
Eu fico muito preocupado quando vejo muita gente fazendo a quaresma de São Miguel, por exemplo, que começa no dia da Assunção Nossa Senhora, dia 15 de agosto, e vai até o dia de São Miguel Arcanjo, e as pessoas se fixam apenas em altarzinho, com imagenzinha, com florzinha, com, como é que se diz, vela benta. Alguns já estão dizendo agora que a toalha do altar tem que ser vermelha, outros dizem que tem que botar também o escapulário de São Miguel. Não se preocupe com essas coisas não, meus filhos. Eu sei que quando a gente deseja expressar o amor para com Deus e para com os seus santos na devoção e capricha num lugar de oração, isso também é uma demonstração de amor da nossa piedade. Mas isso não é o suficiente para que a devoção seja cristã e católica. Se a gente resume a devoção apenas a práticas rituais, elas começam a ser uma expressão mais com cheiro de paganismo do que com fé cristã e católica. Quer fazer a quaresma de São Miguel? Não vou proibir que você prepare um lugar de oração. Mas nunca é demais recordar que quaresma exige da pessoa 3 atitudes: oração mais intensa, penitência mais intensa e prática das obras de caridade e misericórdia mais intensas. Se não tiver essas 3 coisas, você certamente não vai alcançar de Deus os favores que você almeja cumprindo apenas um ritual. Tem gente que bota vela benta, flor benta, toalha benta, imagem benta, abre um livro e blá, 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 puf, assopra, apaga a vela e vai dormir. Pelo que me recordo, eu já li pelo menos uns 3 livros sobre a história de São Francisco de Assis. E, de fato, ele era devoto de São Miguel. São Francisco achava pouco que só se fizesse penitência na quaresma e no advento, e inventou, no meio tempo, entre um e outro, um período também onde ele pudesse rezar com mais intensidade, fazer penitência com mais intensidade e se dedicar ao amor a Deus e ao próximo com mais intensidade. Queira isso também? Está fazendo a quaresma? Ótimo. Mas eu pergunto, as suas orações realmente estão sendo com intensidade? Qual foi a renúncia, a penitência que você escolheu para também oferecer junto com o ritual que você vai fazer todo dia? Ou não fez ainda? Que vergonha. Não é assim que faz quaresma, não. Qual foi o ato de misericórdia que você escolheu de não passar o dia sem fazê-lo, ou pelo menos a semana, sem praticar? Ou não fez nada? Está atrasado, ainda dá tempo. Ai, padre, então quer dizer que se eu perdi desde o dia 15 eu não fiz, acabou, perdeu a... Pelo amor de Deus, isso é mentalidade pagã, que fica fazendo contabilidade das coisas com Deus. Não é assim que a devoção deve ser vivida. Toda e qualquer devoção deve ser um meio de conversão para nós primeiramente e através de nós também para os outros. Se a devoção não me converte, acaba, queima, joga fora, não serve para nada. Pronto, aí tem gente que só vai pegar essa segunda parte da fala, aí vai dizer, o padre de Laranjeiras não crê em Deus não, tem devoção com santo nenhum. Vocês que pensem, algum de vocês já estimulou o povo a levantar uma igreja dedicada a São Miguel? Não, né? Eu já fiz. Povoado Taboca, na zona rural de Itabaiana, paróquia Imaculada Conceição e São Lucas. Bisbilhotem, assim como muitos daqui fizeram quando eu fui nomeado para cá, bisbilhotaram a página da paróquia. Eu vi um monte de curtida de gente de Laranjeiras naquela ocasião. Pode bisbilhotar para saber, paróquia Imaculada Conceição e São Lucas, e procure as notícias da comunidade São Miguel Arcanjo do povoado Taboca. Era um povoado que eu fui o primeiro padre a pôr os pés para dar uma assistência. Não tinha nada, só o povo e Deus, cada um por si, Deus por todos. A gente começou com a pastoral da criança, que inclusive a gente pretende começar aqui em Laranjeiras. A pastoral atingiu 100% das famílias e começamos assim a evangelização do lugar desse jeito. Foi proposto São Miguel como padroeiro, o povo aceitou.
e começamos a divulgar uma devoção como deve acontecer. Então, repito, quer preparar o seu altarzinho com todos esses caprichos? Faça. Mas, pelo amor de Deus, não deixe de rezar com intensidade. Não deixe de fazer algum tipo de renúncia ou penitência naquela mesma intenção, especialmente de reparação de tanta gente que abandona Deus. E terceiro, não deixe passar o período da sua quaresma sem a prática da misericórdia, especialmente para com os mais necessitados. Sem essas três realidades, qualquer quaresma vai ser apenas mais um nome que a gente adotou para dar uma de piedoso na frente dos outros. Por que é que eu falei disso? Sim, estava lembrando que Nossa Senhora, assunta aos céus, já glorificada, a igreja na sua plenitude, porque em Maria já enxergamos a igreja na sua plenitude. A igreja na sua plenitude é Senhora dos anjos. E nesses tempos de crise tão difíceis que estamos passando, onde a igreja é bombardeada de todos os lados, e infelizmente até do lado de dentro, nós precisamos mais ainda implorar a intercessão daquela que no céu é a igreja já na sua perfeição e, portanto, diante de Deus tem um poder de intercessão maior do que o nosso. E diante dos anjos tem um poder mais ainda de fazê-los combater ao nosso lado contra qualquer tipo de mal, seja ele espiritual, físico ou moral. Por isso, eu gostaria de concluir hoje rezando a Augusta Rainha dos Céus, para que ela interceda lá do trono de junto de Deus, de junto de todos os seus anjos, para que também os envie para combater conosco, se nós realmente devemos combater o pecado em nós e no mundo que nos rodeia, para começo de conversa. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém.